servidores que vão para os data centers, e tem empresas que fazem chips também, que estão ali por trás no processamento dos data centers. Mas a nossa grande maioria são empresas de software, serviços, né? Como eu mencionei aqui, micro e pequenas empresas no Brasil afora. As grandes também compõem o nosso ecossistema. E eu queria dar alguns passos atrás. Quando a gente fala em data center, a gente precisa tomar muito cuidado em falar o data center de IA. Porque o data center é um centro de processamento de dados, né? Ainda mais quando a gente usa a distinção muito boa que o Igor trouxe aqui, tem o operador da infraestrutura, o gestor ali da casa. Depois você tem o provedor de serviço na nuvem, que é a empresa que vai colocar os equipamentos ali dentro e vai fazer rodar as soluções, né? E depois você tem o provedor de serviços. Eu acho que isso ajuda a gente a entender que é um mundo muito diversificado. E, sobretudo, quando a gente fala em data center, não é uma opção do Brasil investir em data center. Eu acho que isso precisa ficar muito claro, essa mensagem. É um imperativo estratégico do Brasil que, se a gente não investir em data center, a gente vai ficar no escuro. E eu digo aqui, é sintomático dizer que a gente só processa. É a mesma coisa que dizer que a gente só produz 40% do alimento que a gente consome aqui dentro da nossa casa. O resto a gente importa. É uma deficiência estratégica que você tem que suprir, não proibindo o acesso, né, das soluções, enfim, do processamento exterior, mas sim gerando condições para ter investimento aqui no Brasil. Então eu digo aqui, por exemplo, se a gente pegar o setor financeiro, dá da FEBRABAN. Eu vou sair do setor de tecnologia para a gente aterrizar. 186 bilhões de transações financeiras em 2023, 500 milhões de transações por dia. Isso é data center. Os bancos, quem mais investe em data center no Brasil, né, até então, não sei essa nova cifra agora do Ministério de Minas e Energia, quem mais investe são os bancos em data center. Vão processar uma série, vão armazenar dados, vão processar transações financeiras e também vão colocar inteligência artificial ali, camadas de inteligência artificial. Mas se a gente não tiver esse investimento, na hora que você for pagar, não vai processar. O seu saldo não vai aparecer na tela, né? O varejo tradicional, se a gente for pegar o varejo, é difícil você chegar nos números, mas os 300 maiores varejistas têm 1,1 trilhão de vendas de reais em 2023. Se a gente pegar só os 5 maiores, os grandes varejistas, são 300 milhões de reais no ano. Se você pegar um grande varejista, isso eu queria aterrizar. Como é que é o grande varejista? A gente já tem há 15 anos falando, vamos para a nuvem, vamos para a nuvem. O que é? É o cara pegar o estoque e colocar num software que está num servidor na nuvem. Não está na empresa dele necessariamente. É ele colocar o pagamento, o estoque, né, a gestão de fornecedores, tudo isso está na nuvem. E é isso que a gente diz que precisa ampliar, porque as empresas cada vez mais estão se digitalizando e estão indo para a nuvem. Eu mencionei aqui 300 milhões, só os grandes, 1,1 trilhão de reais, os 300 maiores varejistas, que nem todos estão digitalizados e vão precisar se digitalizar. Se a gente for para o e-commerce, que já é 100% digitalizado, a gente está falando aqui de 415 milhões de pedidos em 2024, com mais de 2 milhões de lojas virtuais. Essa loja, a informação dela tem que estar armazenada em algum lugar. Isso é um data center. Quando vai processar o pagamento, tem que processar em algum lugar. É data center. O Brasil risca ficar no escuro se a gente não investir mais em data center. Isso é uma questão estratégica. Eu acho que, e na ABS a gente defende que a gente tem que ter uma soberania digital competitiva e pragmática, que é o seguinte: a gente não pode fechar o acesso às tecnologias estrangeiras, as melhores, porque senão a gente não vai se desenvolver. A gente tem que ter, né, e tem que atrair os investimentos das grandes empresas que estão investindo e estão aqui contribuindo no Brasil. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que ter uma posição estratégica, que a gente vê essa disposição nos ministérios, como falaram, a gente tem dialogado com eles, da gente olhar e ter condições de ampliar os investimentos aqui no Brasil, para a gente reduzir isso. E não é uma questão de números. Se a gente for olhar a geopolítica, vai além dos números. Não é à toa que os Estados Unidos anunciaram 500 bilhões de investimento em infraestrutura lá, né, com a ferramenta geopolítica, a União Europeia também. Os Estados Unidos, sabendo da dependência deles, da energia, eles estão, o Trump, na posse dele, qual foi das palavras que ele usou? Drill, baby, drill. Ou seja, vamos perfurar para ter petróleo, para ter energia. Né? Eles estão estudando de novo como é que faz para ampliar a energia nuclear, porque é estratégico. Né? E aí o Brasil, a gente tem uma
uma posição, como todos colocaram aqui, importante, estratégica, de energia limpa, né? 89% da nossa matriz energética limpa, possibilidade de crescimento, a gente também tem uma oportunidade de exportar serviços, né, para tratamento de inteligência artificial. Mas o que eu acho importante a gente ter em mente é que o data center é o mesmo local, né, que a gente vai fazer inteligência artificial, a gente vai processar o dado do pagamento do e-commerce, isso tudo é data center, né? Então a gente tem, aí eu acho que o Afonso trouxe muito bem esses slides dos diferentes tipos de data center, mas eu acho que é interessante a gente entender como é que funciona o aluguel do data center, que é o colocation, né? Que são grandes operadores, vão fazer grandes infraestruturas de energia, de resiliência, conectividade, e vão alugar esses espaços para a empresa, seja uma grande empresa estrangeira que quer colocar um GPU, algo mais sofisticado para treinar inteligência artificial, mas essa empresa também vai alugar espaço. Ontem eu estava conversando com um associado da Aves, uma empresa pequena, de cloud, ela tem 4 data centers dentro de um desses de colocation, e o que ele está fazendo? Ele tem 2.000 clientes no Brasil, ele está conectando os frigoríficos, né, aí afora, conectando toda a produtividade, pequenos e médios frigoríficos, né, que estão se digitalizando, estão contratando esse serviço, mais uma vez um provedor de serviço que subcontrata a capacidade de a infraestrutura, né, de um operador de data center ali, para prover a digitalização, no caso frigorífico, rede hoteleira, médios hotéis, no Nordeste, por exemplo, né, estão passando por esse tipo de coisa.